Olá, aqui é o professor Cláudio para mais um De Olho na Economia, com os fatos na economia e na política dessa semana que impactam na sua vida. O Congresso aprovou na semana passada o PL das offshores, que tributa os investimentos brasileiros no exterior. Basicamente, em R$6 mil é isento, até R$6 mil, entre 6 mil e 50 mil tributa em 15%, acima de 50 mil reais tributa em 22,5%. Mas tem que sempre haver um cuidado, porque esse tipo de tributação tende a causar uma evasão de capital e a busca do investidor brasileiro, e domicílio fiscal em lugares onde os impostos são mais baratos. Também foi aprovado o chamado Imposto do Super Rico, que nada mais é do que a implantação dos fundos exclusivos do famoso Come-Cotas. Antes da aprovação da lei, os fundos exclusivos eram tributados na retirada dos valores. Agora eles são retirados como qualquer fundo do mercado financeiro através do sistema de Come-Cotas. O relator também enviou o relatório da reforma tributária no Senado e ela então já está avançando. E ela tem boas e más notícias. A boa notícia: foi colocada uma trava para evitar aumento de carga tributária. A má notícia: o Senado aumentou as chamadas exceções, empresas, segmentos e setores profissionais que vão receber um tratamento diferenciado e especial na reforma. Isso é ruim, porque ele aumenta a alíquota base para todo mundo, ou seja, para um determinado setor pagar menos imposto, todos os outros demais terão que pagar mais imposto. Ainda em relação a essa questão fiscal, o presidente Lula está fazendo movimentações no Congresso para tentar aprovar um conjunto de leis que visam aumentar a arrecadação. Então já fez uma reunião na Câmara dos Deputados com os líderes da Câmara, agora vai fazer uma reunião com os líderes do Senado. O objetivo do governo é aprovar a PL da subvenção, que vamos combinar, é aumento de imposto, porque vai retirar alguns benefícios fiscais de empresas que já hoje contam com esse tipo de benefício. A expectativa do governo é arrecadar 70 bilhões de reais com uma medida que certamente terá impacto nos preços, então não serão as empresas que perderão os subsídios que vão pagar a conta, será o consumidor que vai pagar mais imposto com o fim dessas subvenções. Também saiu no final de semana passada os dados do IPCA 15, que veio mais ou menos em linha com o mercado. O IPCA 15 vem em 0,21, o mercado esperava 0,20. Nos últimos 12 meses esse indicador está em 5,05. Também saiu o índice de confiança do consumidor no mês de outubro, que caiu 3,8%, mostrando aí um certo pessimismo dos consumidores numa época importante de consumo, já chegando até o final do ano. E a Rússia aumentou sua taxa de juros de 13% para 15%, tornando-se assim a maior taxa de juros real do mundo, ultrapassando o Brasil. Então agora a Rússia tem uma taxa de juros real de 9,4% e o Brasil está com uma taxa de juros real de aproximadamente 7,74%. Também na sexta-feira, o presidente Lula, em conversa com jornalistas, alertou para o fato de que o Brasil não conseguirá cumprir a meta de zerar o déficit fiscal em 2024. E o mercado reagiu na hora. Juros subiram e o dólar subiu. Ou seja, a fala do presidente Lula foi irresponsável. Na segunda-feira, o ministro Haddad, confrontado também por jornalistas, não soube como sair dessa saia justa, uma vez que Lula passou por cima da autoridade do Haddad e, ao mesmo tempo, deu o aval ao Congresso para mudar a meta fiscal o ano que vem. Os mercados sempre reagem muito mal a esse tipo de incerteza e o governo passa uma péssima sinalização de que vai autorizar o gasto sem fim, o que vai aumentar imposto ou vai aumentar a dívida, o que é ruim para todos. Na sexta-feira também saiu o relatório do Tesouro Nacional sobre o resultado fiscal do mês de setembro e veio com superávit de 11,5 bilhões de reais, fazendo com que o déficit fiscal no ano caia de 104,9 bilhões para 93,4 bilhões de reais. E o Rogério Seron, que é o secretário do Tesouro, já começa a informar sobre a dificuldade do governo de cumprir as metas do ano que vem por conta da desaceleração da economia e fez uma espécie de confissão, dizendo que o próprio Tesouro já trabalhava com a ideia de que o déficit poderia ser superior a 1,1% este ano. Então isso também vem de acordo com o que nós enxergamos de que o déficit público esse ano vai girar ao redor de 1,5% do PIB. Na segunda saiu o CAGED com a criação de 211 mil novas vagas de trabalhos formais no Brasil. Isso é um número 13,45% menor do que a geração de emprego do mês de agosto e quase 24% em relação ao mesmo mês do ano passado. Ou seja, houve criação de emprego líquida, mas em linha com a desaceleração já observada na economia, a geração de emprego está sendo cada vez menor. No dia seguinte, saiu então a informação sobre a taxa de desemprego, que caiu de 7,8 para 7,7, exatamente por conta do resultado do CAGED, que, exceção em relação aos outros meses, foi quem puxou
essa redução na taxa de desemprego, ou seja, o emprego formal reduziu o desemprego, nos outros meses, geralmente eram os empregos informais, estavam reduzindo a taxa para baixo. Hoje, quarta-feira, deve ser divulgada pelo Banco Central a nova taxa Selic. A expectativa do mercado é de redução de 0,5 ponto percentual, caindo dos atuais 12,75 para 12,25. Não deve haver surpresa, uma vez que a inflação está sob controle e a queda nos juros segue uma trajetória conhecida e previsível. Então, é bom quando tem um cara competente que nem o Roberto Campos Neto fazendo o seu trabalho, deixando os brasileiros mais seguros de que a inflação não sairá do controle.